E regressamos às TBRs, às listas de livros para ler, num determinado mês. Antes de falar nos livros que eu quero ler em fevereiro, quero explicar um bocadinho como é que eu vou construir as minhas TBRs em 2024. Vai ser diferente de outros anos anteriores. Janeiro acabou por ser assim um mês de teste da criação destas TBRs e como tinha outros vídeos para colocar em dia, o que eu achei que deveria colocar em dia, não cheguei a gravar vídeo de TBR. Mas eu criei uma TBR e então vou usar essa TBR para explicar como é que vou construir as minhas TBRs para 2024. As TBRs este ano vão ter duas componentes, já não é a primeira vez que tenho duas componentes, portanto, em anos anteriores tinha a couve, que era uma lista de livros feita por mim, de livros que eu tinha nas estantes, e tinha depois o farol, que era para responder uma série de. Começou por ser com, por exemplo, leia um livro com uma capa amarela, leia um livro que se passa no verão, sabe, coisas deste género. E depois passou a estar também associada a uma lista de livros, portanto, alguns livros de não ficção que eu queria ler, livros que eu tinha começado e tinha deixado a meio e que queria terminar de ler, que era assim uma TBR muito complexa, aliás, a TBR que eu tinha no ano passado era bastante complexa. Fiquei feliz dos livros que li, falei um bocadinho mais sobre isso na retrospectiva das leituras de 2023, mas não correu tão bem como podia ter corrido. Aliás, nos últimos meses, penso que a partir de setembro até ao final do ano, que praticamente não olhei para nem para a couve, nem para o farol, portanto, eles também estão muito desiludidos comigo. Então este ano decidi fazer algo ligeiramente diferente. Eu pedi recomendações de livros, obviamente que quero dar primazia a livros que eu já tenho nas estantes, especialmente físicas, mas não me vou impedir de livros noutros formatos, caso eu queira mesmo ler aquele livro, ou faça sentido ler aquele livro, da mesma maneira que não me vou impedir de ler alguma novidade se quiser, ou de passar à frente um livro que me tenha acabado de chegar às mãos. Isso poderá sempre acontecer, sempre aconteceu e irá continuar a acontecer. Fiquei muito satisfeita de ter lido muitos livros que eram novos nas minhas estantes, daí também eu não querer fazer tantas book hauls, porque muitas vezes eu sei que eu compro mais do que aquilo que leio e é uma coisa que eu quero, apesar de eu ler muito, é uma coisa que eu quero deixar de fazer. Vamos ver como é que corre. Tem alturas em que acabaste de correr melhor do que outras, mas isso também é outra questão. Então, vamos chegar então às duas componentes das minhas TBRs. A primeira componente são livros, portanto, lá está, os livros recomendados são 3 livros daquela lista de recomendados que eu fiz e que eu já fiz um vídeo sobre isso. Acho que é 36, não é? 36 livros que me foram recomendados e eu vou escolher 3 livros dessa lista para, para a minha TBR de cada mês. No caso, por exemplo, de janeiro, os livros foram, como eu não tinha terminado de ler O Senhor dos Anéis, fui recuperar o The Return of the King, que era o que me faltava ler. Não quer dizer que eu não vá voltar ao Senhor dos Anéis mais para o final do ano. Eu normalmente costumo gostar de ler O Senhor dos Anéis em setembro. Foi um dos recomendados que eu coloquei na minha TBR. Depois foi o Revenge da Yoko Ogawa e A Temporada de Furacões da Fernanda Melchor. A restante TBR consiste em 5 livros das minhas estantes, às vezes e sempre que possível de estantes físicos. Estou a apontar aqui por este lado porque é onde tenho a minha estante, ou a minha estante principal, porque tenho outra aqui atrás de mim, mais duas prateleiras. Também poderá acontecer livros que sejam em e-book ou audiobook que se fizerem sentido para aquele mês. No caso de janeiro, eu não tinha nada em específico
em mente. Há outros meses em que eu vou ter alguma temática, como por exemplo fevereiro vou ter, já falo mais sobre isso. Então decidi pegar em livros que estavam que eu queria ler ou séries que eu queria continuar. Pronto, um dos primeiros livros que coloquei na minha TBR para janeiro foi Under the Whispering Door, do T.J. Klune, que foi um livro que a China me recomendou. Eu sei, não faz parte dos livros recomendados, mas ela recomendou-me e disse-me que para eu ler. E não, ela falei com ela em dezembro, salvo erro, sobre este livro. Na altura eu disse-lhe que seria um dos próximos livros que eu iria pegar. Não aconteceu em dezembro, porque eu em dezembro foquei-me mais em livros de conforto e, portanto, acabou por ficar para janeiro. Seguido um livro que é relativamente recente nas minhas estantes, que é Fairy Tale: A Very Short Introduction, da Marina Warner. Uma introdução aos contos de fadas, como não será bem género literário, não é um género literário, mas o que está por trás do conto, a parte histórica e todas essas coisas. Ainda mais ou menos sobre o mesmo tema, tenho Buried Treasures: The Power of Political Fairy Tales, foi escrito por Jack Zipes. Tanto a Marina Warner como o Jack Zipes são pessoas da área relacionadas não sei se será mais na área da antropologia ou por acaso não sei qual é a especialidade deles, mas são pessoas do meio académico, que se movem no meio académico, e que escrevem sobre contos de fadas. Decidi que estava na altura, e este por acaso foi com a ajuda do público, no Instagram. Este ano decidi que estava na altura de apostar no Cosmere do Brandon Sanderson, portanto, eu só tinha lido até agora a primeira temporada, não, a primeira série de Mistborn, e tinha lido o primeiro e o segundo livro da segunda era de Mistborn, acho que é assim que se diz, e estava na dúvida no que ler a seguir, porque podia ser o terceiro livro da segunda era de Mistborn, ou Warbreaker, ou o livro de contos de Cosmere, ou ainda começar o do Stormlight Archive, neste caso com o livro The Wave Kings, e foi esse que ganhou. Calhamaço de mil e muitas páginas. Vamos ver depois qual foi o resultado. Quando estou a gravar, janeiro ainda está a decorrer, portanto eu não vou dizer o que é que eu já li ou o que é que eu não li. O último livro é o The Blue Salt Road, da Joanne Harris, que era mesmo um livro de. Eu já falei, eu já gravei um vídeo hoje em que falei desta coleção de livros dela, mas não tenho aqui ao pé de mim. Portanto, faz parte do mesmo universo que o A Pocket Full of Crows. Ela tem alguns livros neste universo. Eu quero ler todos, até porque supostamente vai sair mais um este ano e eu só tenho permissão, porque eu só me vou dar essa permissão, para eu comprar se tiver lido os que tenho na estante. Quatro. Quatro, quatro. Ah, eu e a direção da câmara é muito giro. Eu já li o primeiro. Este é o segundo. Pode ser que leia o terceiro, entretanto. Então, se isso acontecer, poderei, quando o livro sair, comprar. Bom, então agora vamos mesmo à TBR. Agora que eu já expliquei como é que as minhas TBRs vão funcionar, vou falar sobre a TBR de fevereiro. Portanto, são 3 livros recomendados e 5 livros das minhas estantes. Por acaso, de fevereiro eu já fui mais alómana e acrescentei 2 livros extra. Mas o que pode acontecer? No caso de fevereiro eu já está decidida, porque eu fiz a TBR a pensar no Reading Fairy Tales, portanto, no meu desafio do Reading Fairy Tales, portanto, é quase, não é tudo, mas é quase tudo na temática de contos de fadas, coisas que eu também já em janeiro comecei a ler, e além disso que eu quero continuar com as minhas leituras para o resto do ano, mas noutros meses eu poderei estar a gravar enquanto estou a pensar na minha TBR, ou poderei já chegar com o resultado final. Neste caso já está feita, ah, portanto, é só uma questão de ir falando nos livros. Portanto, vamos começar pelos 3 recomendados. O primeiro livro é o Cravat, do Outro Ferreiro, salvo erro.
Portanto, Hobbit, o Moinho do Feiticeiro, é um livro de fantasia que me foi recomendado e oferecido pela Xinha, porque é um dos outros objetivos para 2024, é ler livros que me tenham sido oferecidos ou livros que me tenham sido recomendados. Ahm, não só os que eu coloquei naquela lista, mas também, sempre que possível, outros livros que já me tivessem sido recomendados anteriormente. Portanto, este é um dos livros que eu comprei. Eu só sei isto sobre o livro, não sei mais nada. Portanto, não vou desenvolver. Ele aqui atrás diz que é um romance clássico. Um romance clássico. O que é que é? Um romance? Um romance clássico da literatura da língua alemã, com pano de fundo histórico a Grande Guerra do Norte. Travada entre potências que, no primeiro quartel do século XVIII, disputam entre si a hegemonia no centro-leste da Europa. Ok, interessante. Acho que sim, acho que vai ser interessante ler. O segundo livro é um livro de ficção científica, mas eu acho que poderá ter alguma inspiração de contos de fadas, e, portanto, é nisso que eu estou a apostar e, portanto, em coisa do reading fairy tales, achei que fazia sentido escolher este livro agora, a esta altura. Portanto, é o The Snow Queen, da Joan D. Vinge. Curiosa, estou bastante curiosa a ler. Não sei se estes livros já existiram em português. Eu depois falarei mais sobre isso. E o último livro recomendado é o Hyperion, do Dan Simmons. Sim, eu sei, eu tinha dito que provavelmente iria guardar este livro para a Sci-Fi Challenge, mas eu investi recentemente nos audiobooks do Dan Simmons, Dan Simmons não, especificamente a série Hyperion toda, e portanto acho que vou aproveitar já o mês de fevereiro para começar a ler. Hyperion, eu tenho um vídeo só sobre Hyperion. É um livro de ficção científica, mas que, no caso do primeiro livro, é inspirado em várias coisas e tem vários estilos misturados. É fantástico. Talvez o melhor livro dentro da série, mas eu tenho que regressar ao resto da série para poder afirmar isso eh, com maior fervor, talvez. Bom, dos outros livros que, que eu quero ler durante o mês de fevereiro são uma mistura de livros técnicos e livros de contos de fadas. Não todo, mas é quase tudo. Primeiro, e este, Fairy Tales and the Art of Subversion, the classical genre for children and the process of civilization, do Jack Zipes. É um livro que eu já tinha começado a ler há mais tempo. E depois finalmente consegui arranjar uma versão física do livro e quero bastante ler. Lá está, nas minhas escolhas de TBR, coisas importantes são livros que eu já tinha começado, faz um bocado de segue para o próximo livro interessante. E livros que eu tenho nas estantes. O próximo é Spells of Enchantment. Spells of Enchantment. Ele tem dois títulos. Em alguns casos ele aparece como Spells of Enchantment. Na versão que eu tenho é The Penguin Book of the Western Fairy Tales. O subtítulo da outra versão do Spells of Enchantment é The Wondrous Fairy Tales of Western Culture, também editado por Jack Zipes. E neste caso são contos, portanto, contos de fadas, mas de raiz literária, ou seja, foram criados, ou pelo menos as versões que nós conhecemos mais são criadas, foram escritas por um autor e nós sabemos quem foi esse autor. Portanto, um dos primeiros contos é Cupid and Psyche, do Lewis, não sei se é assim que se diz, mas fingir que sim. Depois temos Giovanni Straparola, não sei como é que se diz. Giambattista Basile, Perot, eu tenho um ódio ao nome deste senhor porque nunca sei dizer. Marie-Catherine Dalnoy, Antoine Galland, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Goethe, A.T.A. Hoffman, os irmãos Grimm, William Makepeace Thackeray, Nathaniel Hawthorne, Hans Christian Andersen, George MacDonald, Oscar Wilde,
Uh, L. Frank Baum, Mark Twain, William Butler Yeats, Rainer Maria Rilke, ou Rilke, não sei dizer, Anatole France, Lord Dunsay, Hermann Hesse, Guillaume Apollinaire, Kurt Schweitzer, um, Philip K. Dick, Italo Calvino, Sylvia Townsend Warner, Townsend, Stanislaw Lem, Angela Carter, Robin McKinley, Tanis Lee. Portanto, são alguns autores. Eu só falei dos nomes que eu conhecia. Portanto, estou muito curiosa com este livro, já estava há muito tempo. Não sei se eu vou ler todo, mas tenho intenções de ler. Voltando a George MacDonald, eu estava a dizer mal o nome, ainda há pouco, The Complete Fairy Tales. Este é um autor escocês e eu tenho bastante curiosidade. Este livro é muito recente nas minhas estantes. Se não foi o ano passado, foi no ano anterior que eu o comprei. E vamos ver se eu consigo ler. Espero que não tenha palavras difíceis ou muitas palavras escocesas, porque eu não sei ler escocês. Sei ler inglês, às vezes, bem nos dias. Ainda por livros que eu já tinha começado a ler e que eu já tenho nas minhas estantes há alguns anos. Este é mais um livro técnico, é o From the Beast to the Blonde, on Fairy Tales and Their Tellers, também da Marina Warner. É sobre contos de fadas e quem os conta, basicamente. Eu, um pouco que li 30 páginas, portanto, provavelmente vou voltar ao início, porque também sei mais coisas do que quando li, ou quando tentei ler. E por último, dos 5 livros que eu quero ler da minha estante, Enchanted Hunters, The Power of Stories in Childhood, da Maria de Tar. Portanto, está relacionado com contos de fadas e qual é a relação que isso tem com infância. Me parece que vai ser uma leitura interessante. E depois, acrescentei 2 leituras extras, que neste caso vão ser em e-book, porque eu não tenho os livros em formato físico. Um deles é o Disfigured, on Fairy Tales, Disability and Making Space, da Amanda Leduc. Também pode-se chamar de um livro de ensaios, provavelmente, ou um ensaio. Interessa-me ver essa componente. E o outro é um livro de uma autora que vai ser também uma estreia. O livro chama-se Bone Swans. É inspirado em contos de fadas. São histórias da C.S.A. Cooney. Eu tenho alguns livros dela para ler. E escolhi este porque fazia todo o sentido para a minha TBR de fevereiro. Pronto, são estes os livros que eu tenciono ler em fevereiro. É uma TBR temática, dentro do possível, para o Reading Fairy Tales. Digam-me se vão participar no Reading Fairy Tales, o que é que acham desta nova versão de fazer TBRs? Que, pronto, a couve está reformada em alguns meses, mas pode ser que noutros regresse. Pode ser que sim. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.